Ao longo da história, o aliado mais leal, mais impiedoso e mais invencível da Rússia teve apenas um nome: o General Inverno. Foi ele quem congelou o grande exército de Napoleão antes de Moscou e aprisionou os tanques invencíveis de Hitler no inferno gelado de Stalingrado. E agora, à medida que o inverno de 2025 se aproxima, a única esperança de Vladimir Putin, sua única carta estratégica, era mais uma vez aquele velho e leal aliado. O plano era simples: congelar a contraofensiva da Ucrânia, atolá-la na lama e então, em terreno congelado, libertar a garra final esmagadora do urso russo, a ofensiva de inverno definitiva. Mas à medida que essa estação fria se aproxima, o general Inverno servirá não ao Kremlin, mas a Kiev. Porque neste inverno, o exército de Putin não será nada mais do que um destroço congelado sem combustível para avançar, sem balas para disparar e sem soldados restantes para mover aqueles tanques. Esta não é a história de uma ofensiva, mas de um colapso. Uma análise de como a matemática, a propaganda e os sonhos crus prevalecem. Então, por que a famosa ofensiva de inverno da Rússia está fadada ao fracasso antes mesmo de começar? E como a Ucrânia, fortalecida por novas armas do Ocidente, transformará este inverno no golpe mortal que encerra o reinado de Putin? Para descobrir, devemos ir àquela linha de frente congelada e ver como os números expõem as mentiras da propaganda. Para a Rússia, não há mais questão de ataques relâmpago ou operações especiais. Tornou-se um problema matemático, uma planilha cheia de perdas curvas de baixas mais íngremes do que as taxas de hipoteca em Moscou e um gráfico demográfico que começa a se assemelhar a um relatório de pessoas desaparecidas. A campanha de inverno de 2025 não é uma estratégia, mas uma operação de divisão longa realizada com sangue. E no final dessa equação, o resultado é sempre zero. Não precisamos de relatórios de inteligência ocidentais para ver essa verdade dolorosa. Mesmo os dados que o Kremlin tenta esconder gritam sobre a escala do desastre. Plataformas de jornalismo independente russo realizaram um estudo engenhoso examinando os registros de herança normalmente públicos da Rússia, ou seja, pedidos de herança para revelar o verdadeiro custo da guerra. Porque quando um soldado desaparece na frente, sua família deve recorrer à máquina burocrática do Estado para reivindicar sua herança. E esses documentos não mentem. De acordo com esses dados, 2025 já se perfila como o ano mais mortal da guerra. Enquanto o número confirmado de soldados russos que perderam a vida desde o início da guerra excedeu 220 mil, os pedidos de herança apenas para 2024 apontam para aproximadamente 93 mil novas perdas. Esse número é quase o dobro do ano anterior. Em algumas semanas, o número de baixas excede 2 mil. Imagine perder um número tão enorme de soldados em apenas uma semana. Isso não é uma linha de frente. É um campo minado industrial com coordenadas GPS. E essas figuras incluem apenas aqueles cujas identidades podem ser verificadas e cujos processos legais podem ser iniciados. É certo que o número real é muito maior. Esse problema matemático se torna ainda mais aterrorizante quando combinado com as análises de think tanks globais. As perdas totais, ou seja, o número de mortos, feridos e capturados, há muito ultrapassaram 1 milhão. Para cada quilômetro quadrado de terra que a Rússia conquista na Ucrânia, ela sacrifica em média 100 a 150 soldados. Isso não é uma estratégia de guerra. Tornou-se um programa de controle populacional. Esse programa está inclinado a destruir deliberadamente seu próprio povo, em prol de um sonho imperial sem sentido. Por outro lado, o maior obstáculo ao sonho de Putin de uma ofensiva de inverno não é apenas o número decrescente de pessoas, mas também a falta de equipamentos para lutar. O exército russo está experimentando um colapso irreversível em 3 áreas principais. O primeiro lugar para olhar é a frente terrestre. O exército russo, que tinha milhares de tanques modernos, T-90, T-80 e T-72, no início da guerra deixou uma grande parte dessa força nos campos da Ucrânia. Imagens de satélite documentam que a Rússia agora está retirando tanques T-62 de 60 anos e até T-55 de 70 anos de depósitos na Sibéria para compensar essas perdas. Isso não é um exército moderno, mas um museu militar composto por 40% de nostalgia, 40% de sucata e 20% de negação. Esses tanques enferrujados não têm chance contra os tanques alemães, Leopard da Ucrânia, os tanques americanos Abrams e, mais recentemente, os T-72
Frankenstein, modernizados pela OTAN da República Tcheca. Pior ainda, a crise de combustível desencadeada pelos ataques da Ucrânia às refinarias russas torna impossível para esses velhos tanques devoradores de combustível sequer se moverem. Você não pode lançar uma ofensiva com um exército de tanques sem combustível crivado de buracos e com tecnologia obsoleta. A situação nos céus não é diferente para a Rússia. A Força Aérea Russa perdeu centenas de aviões de guerra modernos e seus pilotos mais experientes ao longo da guerra. A recente série de quedas de MiG-31 não são meramente falhas técnicas. Essa situação é indicativa de como toda a frota está à beira do colapso devido ao uso excessivo, manutenção inadequada e pilotos exaustos. Essas plataformas outrora invencíveis que eram o orgulho de Putin e carregavam mísseis hipersônicos Kinzhal, agora caem por conta própria. Mais importante, os sistemas de defesa aérea da Rússia também estão sendo sistematicamente destruídos. A Ucrânia conseguiu penetrar não apenas as baterias S-400 na linha de frente, mas também a rede de defesa aérea no coração de Moscou, com drones. Essa situação está forçando a Rússia a retirar seus restantes sistemas valiosos de defesa aérea da linha de frente e usá-los para proteger instalações estratégicas. Isso deixa as forças terrestres russas na linha de frente completamente indefesas contra a força aérea cada vez mais poderosa da Ucrânia e seu exército de drones. No mar, a Rússia já perdeu a guerra. Podemos falar de uma frota afundada. Mais de um terço da frota do Mar Negro, incluindo o navio insígnia Moskva, foi afundado por um país que nem sequer tem uma marinha. Os navios restantes estão presos em seus portos, em Sebastopol e Novorossiysk, temerosos dos drones marítimos kamikaze da Ucrânia. A capacidade da Rússia de conduzir uma operação de desembarque anfíbio nas costas da Ucrânia ou impor um bloqueio naval eficaz foi completamente eliminada. Isso permite que a Ucrânia proteja seu flanco sul e concentre toda a sua força na guerra terrestre. Enquanto o exército russo experimenta esse colapso multifrontes à Ucrânia, ao contrário, está se fortalecendo a cada dia. O fluxo de armas do Ocidente não está apenas continuando, mas também criando uma revolução qualitativa. Os avanços incríveis da Ucrânia no solo são imediatamente perceptíveis. Os recém-chegados tanques Leopard 2, Abrams e T-72, M4CZ, Frankenstein dão à Ucrânia o poder esmagador necessário para assaltos blindados. Sistemas de artilharia modernos, como HIMARS Archer e Caesar, estão silenciando a artilharia russa antes que ela possa disparar, abrindo caminho para essas unidades blindadas. As forças ucranianas continuam a causar estragos no ar também. A chegada de caças ocidentais como o F-16 e o Gripen na linha de frente mudará completamente as regras do jogo. Esses jatos caçarão defesas aéreas russas com mísseis HARMS, tornarão os céus estreitos para os jatos russos com mísseis AIM e Meteor. E mais importante, fornecerão às forças terrestres da Ucrânia o apoio aéreo próximo preciso que a Rússia nunca pôde fornecer usando bombas inteligentes como Jodam. No mar, a Ucrânia, que carece de uma marinha adequada, está surpreendendo Putin. Claro que Kiev deve isso particularmente aos seus drones navais. Com seus drones navais produzidos domesticamente e continuamente atualizados à Ucrânia, efetivamente trouxe o oeste do Mar Negro sob seu controle e ameaça constantemente as linhas logísticas da Rússia na Crimeia. A Ucrânia está usando essas três forças de maneira extremamente inteligente e integrada, como vimos recentemente, em Pokrovsk e Siversk. Primeiro, ela incapacita os centros de comando e logística do inimigo com mísseis de longo alcance, depois amolece as linhas de defesa com poder aéreo e, finalmente, entrega o golpe final com suas unidades blindadas. Essa é a guerra centrada em rede do século XXI, que a doutrina de guerra russa pesada e previsível nunca pode combater. À luz de todos esses dados, o resultado é geralmente inevitável. Em outras palavras, o sonho de Putin de uma grande ofensiva de inverno está morto antes mesmo de começar. O exército russo não tem nem a força para lançar tal ofensiva, nem para contra-atacar uma ofensiva de inverno lançada pela Ucrânia. O solo congelado e duro permitirá que os tanques e veículos blindados ocidentais da Ucrânia avancem muito mais rápido e efetivamente do que poderiam na lama do outono. O exército russo, por outro lado, estará fadado a congelar até a morte em suas trincheiras devido a equipamentos de inverno inadequados
logística quebrada e combustível congelado. Este inverno não é uma estação de descanso para a Ucrânia, mas uma estação de oportunidade. É uma oportunidade histórica para entregar o golpe final e mais mortal ao exército russo, desgastado, congelado e desmoralizado, e libertar os territórios ocupados restantes. Então o general Inverno mudou de lado desta vez, e seu sopro frio desce como uma planilha infinita de gelo sobre os sonhos imperiais do Kremlin. Quando a guerra é travada contra a matemática sempre vence, e a equação da Rússia agora rende apenas negativos. No entanto, essa matemática cruel da frente, essa equação que rende apenas negativos, mostra seu efeito verdadeiro, e mais sangrento, não apenas nos campos da Ucrânia, mas em Moscou, nos corredores aquecidos e dourados do Kremlin, agora cobertos de medo gelado. Cada relatório de derrota da linha de frente coloca uma pergunta inescapável e uma conta inevitável diante de Putin. Quem é responsável por essa derrota? Essa pergunta é o quadro mais claro de como um império foi arrastado para uma guerra civil. Não apenas no campo de batalha, mas também dentro de seu próprio palácio. Como ele começou a se devorar. Vamos tentar imaginar. Em uma extremidade da famosa longa mesa do Kremlin, Vladimir Putin, tentando esconder a raiva fervente atrás da máscara congelada em seu rosto. Na outra extremidade, o chefe do Estado-Maior recém-chegado da Ucrânia, cansado, ombros caídos, sua expressão tão sombria quanto as notícias que traz. Aquela sala não é apenas uma sala de reuniões. Ela se torna um tribunal onde um sonho termina, uma mentira colapsa e as realidades duras apagam as luzes brilhantes da propaganda uma a uma. E nesse tribunal, o relatório apresentado pelo chefe do Estado-Maior-Geral se assemelha mais a um relatório de autópsia do que a um briefing militar. Os fatos apresentados não são as histórias heróicas que Putin quer ouvir, mas a evidência numérica fria do fim de um exército. Não temos tanques, senhor presidente, começa a voz trêmula do general. No papel temos milhares, sim, mas no campo de batalha o número de tanques com combustível motores funcionando, esteiras intactas e, mais importante, robustos o suficiente para evadir um Javelin ou drone FPV ucraniano não excede algumas centenas. O resto são pilhas de sucata enferrujando nos campos ucranianos ou caixões de metal aguardando reparos que nunca virão. Nossa capacidade de formar um punho blindado para uma ofensiva de inverno agora se foi. Nosso poder aéreo está cego e aleijado, senhor presidente. Ele continua. Perdemos nossos pilotos mais experientes naqueles voos de baixa altitude sem sentido nos primeiros meses da guerra. Nossas aeronaves mais modernas, os Su-34 e Su-35, caíram um a um na parede Patriot, que a Ucrânia adquiriu do Ocidente. O que resta são pilotos cansados e máquinas velhas negligenciadas contra enxames de F-16 e Gripens que a Ucrânia libertará no céu. Eles podem fazer pouco mais do que servir como presas. Porque não podemos substituir as aeronaves de alerta antecipado A-50 que perdemos no início da guerra. Nem mesmo sabemos exatamente o que vemos no céu. E finalmente a confissão mais dolorosa chega. Nossos soldados não querem mais lutar, senhor presidente. Eles estão cansados, famintos, congelando e, mais importante, não acreditam mais em você ou nessa guerra. Mais de 1 milhão de baixas quebraram seu espírito. As massas não treinadas e relutantes que mobilizamos não são um exército, mas meramente um potencial para rebelião. Podemos enviá-los à morte em ondas humanas, sim, mas não podemos esperar que tomem uma cidade ou rompam uma frente. No final do briefing do general, a conclusão final que Putin colocou em sua mesa não foi uma avaliação militar, mas um diagnóstico médico. Senhor presidente, nessas condições, lançar uma ofensiva de inverno com esse exército não seria uma vitória, mas suicídio. Significaria enterrar os últimos remanescentes de nosso exército no solo congelado da Ucrânia. Esse relatório é uma realidade inaceitável para Putin. Não há espaço para derrota em sua mente. Se há uma falha, não pode ser um erro na estratégia ou visão de Putin. De acordo com Putin, só pode ser o resultado de traição, incompetência ou sabotagem. E a partir daquele momento, uma guerra ainda mais impiedosa do que a da frente ucraniana começa no Kremlin. Uma caça às bruxas. Nessa guerra, as frentes são muito mais complexas e os inimigos muito mais próximos. De um lado estão as instituições da velha guarda, como o Ministério da Defesa e o Estado-Maior-Geral, que se tornaram o rosto da guerra,
e são vistas como os culpados naturais por toda essa derrota. Eles são homens leais a Putin, mas essa lealdade pode não ser mais suficiente para protegê-los. Do outro lado está uma matilha de falcões lobos famintos que veem esse desastre militar como uma oportunidade para aumentar seu próprio poder. Dentro dessa matilha estão chefes de inteligência como Sergei Shoigu, secretário do Conselho de Segurança e chefe do FSB, que sempre invejaram o poder do exército. Seu argumento é simples. O exército falhou porque não foi impiedoso o suficiente. A guerra é uma questão séria demais para ser deixada aos generais. Dê o controle total a nós, o aparato de inteligência e segurança. Faremos o que for preciso para vencer essa guerra. Mobilização total, economia de guerra e disciplina stalinista que pune até a menor insubordinação como traição. E entre essas duas forças principais, há um terceiro grupo esperando silenciosamente. Mas talvez o mais perigoso tecnocratas como o primeiro-ministro Mikhail Mishustin ou o prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, que tem pouco a ver com a guerra e mantém as rodas econômicas e burocráticas do regime girando. Nem buscam nomes de vitória militar, nem possuem paixão ideológica. Eles apenas olham os números e os números que vêm lhes dizem uma coisa. Essa guerra está destruindo economicamente a Rússia. Seu objetivo silencioso não é derrubar Putin, mas forçá-lo a um acordo que encerre essa guerra a qualquer custo para salvar o país da falência total. Essa guerra secreta entre essas três facções, o exército, os falcões do FSB e os tecnocratas, poderia paralisar todo o aparato estatal russo. Generais têm medo de dar relatórios honestos porque isso poderia marcá-los como traidores. Ministros tentam cavar as sepulturas uns dos outros, tentando transferir a culpa pelo fracasso para outra pessoa. E Putin, cercado por homens leais, cada um com sua própria agenda tramando uns contra os outros e não sabendo em quem confiar, torna-se cada vez mais isolado e paranoico. A paralisia militar na linha de frente agora se transformou em paralisia política no coração do Kremlin. Portanto, neste inverno, a maior batalha da Rússia não será travada nos planaltos congelados da Ucrânia, mas nos escritórios quentes, mas igualmente perigosos de Moscou. Assim, a operação militar especial que Putin lançou invadindo a Ucrânia poderia agora se transformar em uma operação especial de purga dentro do próprio Kremlin. Há apenas um vencedor nessa guerra civil. Esse vencedor é a Ucrânia. Enquanto os generais e espiões no Kremlin estão na garganta uns dos outros, o exército ucraniano armado com novas armas do Ocidente está se preparando para entregar o golpe que Putin começou uma guerra para reviver um império. Em vez disso, ele desencadeou uma guerra civil dentro de seu próprio palácio reminiscente de intrigas bizantinas, onde seus próprios generais e espiões se devoram mutuamente. Enquanto o lado ucraniano se prepara para uma ofensiva de inverno, o Kremlin conhece suas próprias facas, mas pretende usá-las não contra o inimigo, mas uns contra os outros. O verdadeiro inverno está chegando não apenas à linha de frente, mas também a Moscou, e este será o inverno mais escuro e mais frio do regime. No entanto, essas facas desembainhadas no Kremlin não visam apenas carreiras políticas, assentos ministeriais ou dragonas de generais. A frente real e mais perigosa dessa guerra civil é muito mais profunda na própria fundação do Estado russo sobre o controle daquele princípio mais sagrado, a razão de sua existência, o monopólio do uso da força. Quando a confiança de Vladimir Putin em seus próprios generais e no Ministério da Defesa foi abalada, enquanto ele buscava acertar a conta pela derrota na Ucrânia, a solução engenhosa a que ele recorreu para preencher esse vácuo de poder foi, na verdade, criar seus próprios monstros, levando a Rússia à beira de uma guerra civil, um novo período de caos. Essa é a era dos exércitos privados e senhores da guerra. Estamos falando do fantasma de Prigozhin e da espada quebrada. Yevgeny Prigozhin e a breve, mas chocante marcha de seu exército Wagner sobre Moscou ensinaram a Putin uma das lições mais dolorosas de sua vida. Criar um exército que não é estatal excessivamente poderoso e popular, sob o comando de um único homem, ultimately carrega o risco de que essa arma se volte contra você. Putin pensou que havia resolvido o problema eliminando Prigozhin e a liderança da Wagner, mas na verdade ele apenas tratou o sintoma, tornando a doença em si ainda mais mortal. Após a rebelião de Prigozhin, a nova estratégia de Putin foi criar ou expandir dezenas de exércitos privados pequenos e médios que competem entre si, se equilibram mutuamente
E mais importante, cada um permanece leal a um centro de poder diferente, em vez de permitir um único grande exército privado. Essa era uma tática clássica de dividir para conquistar. Putin calculou que, colocando esses grupos armados diferentes uns contra os outros, nenhum se tornaria poderoso o suficiente para desafiá-lo sozinho, e todos permaneceriam dependentes de seu favor para sobreviver. No entanto, essa era uma solução extremamente perigosa e de curto prazo nascida da maior paranoia de um autocrata. Essa nova e perigosa paisagem testemunhou o surgimento de dois grupos principais de atores exércitos corporativos e barões regionais. O primeiro grupo consiste em chamadas empresas de segurança privada, estabelecidas dentro de gigantes energéticos controlados pelo Estado como Gazprom e Rosneft, que na prática são exércitos mercenários. Unidades da Gazprom, como Piotr, FAO e RED, foram ostensivamente criadas para proteger infraestrutura energética. No entanto, na realidade, elas lutaram ombro a ombro com unidades do exército regular na frente ucraniana, às vezes até competindo com elas. Essa situação deu aos CEOs dessas empresas, ou seja, aos oligarcas leais no círculo íntimo de Putin, não apenas poder econômico, mas também militar. Eles agora não eram apenas empresários, mas senhores feudais modernos, com seus próprios exércitos privados. Esses exércitos existiam não apenas para garantir a sobrevivência do regime, mas também para proteger os interesses comerciais da empresa, esmagar concorrentes e garantir um assento à mesa em caso de um futuro vácuo de poder. O segundo e ainda mais perigoso grupo consiste em forças de milícias étnicas sob o comando de líderes regionais ou barões, como Ramzan Kadyrov. Kadyrov usou a guerra na Ucrânia como uma oportunidade para expandir seu exército pessoal. Os Kadyrovitas equipá-lo com as armas mais modernas e transformar a Chechênia em uma ditadura militar independente dentro da Federação Russa, governada por suas próprias leis. As forças de Kadyrov, embora teoricamente parte da Guarda Nacional Russa, na prática são leais unicamente a Ramzan Kadyrov. Putin usou sua lealdade para realizar o trabalho mais sujo na Ucrânia e criar uma força de equilíbrio dentro do exército. No entanto, isso é como um pacto com o diabo. Ao dar a Kadyrov tanto poder e autonomia, Putin, na verdade, criou um monstro que poderia selar seu próprio fim. Amanhã, quando um vácuo de poder surgir no Kremlin, é uma pergunta aterrorizante que ninguém pode responder. Kadyrov sentará para negociar em Moscou com seu exército de dezenas de milhares experiente em guerra, impiedoso, ou declarará a independência total da Chechênia. E esse modelo Kadyrov é uma fonte perigosa de inspiração para os líderes de outras repúblicas étnicas, de Tatarstão a Yakutia. Eles também começaram a estabelecer pequenas forças de milícias sob o nome de batalhões voluntários, compostos por jovens de suas próprias regiões, que na prática são leais a eles. A fragmentação do monopólio do Kremlin sobre o uso da força inevitavelmente cria uma espiral de caos e ineficiência que corrói a capacidade da Rússia de travar a guerra na Ucrânia de dentro para fora. A primeira e mais óbvia consequência desse caos é uma batalha impiedosa por recursos. Um comandante na linha de frente solicita urgentemente munição para uma bateria de artilharia. Não é mais apenas o Estado-Maior-Geral russo que decide para onde vai essa munição. Essa munição, talvez vindo de um depósito do Ministério da Defesa russo, poderia ser apreendida no caminho pelo comandante de uma unidade mercenária da Gazprom com mais dinheiro ou influência política. Enquanto as unidades de Kadyrov sempre recebem o melhor equipamento, os veículos blindados mais novos e os melhores suprimentos regimentos de infantaria russa, mobilizados comuns, podem ser enviados à morte com rifles enferrujados e comida enlatada com data de validade vencida. Essa situação cria profundo ressentimento, desconfiança e até tensão entre as diferentes unidades lutando pela Rússia, levando a pequenos confrontos armados atrás da linha de frente. A segunda consequência é o colapso completo da cadeia de comando durante uma operação quem é responsável por uma seção específica da frente. O general do do Exército, subordinado ao Ministério da Defesa, o comandante da Rosgvardia, afiliada ao Ministério do Interior, o capitão do batalhão PAK da Gazprom, ou aquele comandante checheno carismático que se diz falar diretamente com Putin. Esse caos de comando torna qualquer operação militar grande e coordenada impossível. O esforço de guerra russo se torna uma coleção de pequenas operações desconexas lideradas por diferentes senhores da guerra que não conversam entre si,
não confiam uns nos outros e às vezes até secretamente se alegram com os fracassos uns dos outros. E a consequência mais perigosa é a ameaça de uma futura guerra civil. Quando a guerra na Ucrânia terminar um dia, esses dezenas de milhares de mercenários e milicianos russos armados com armas pesadas endurecidos pela batalha e leais apenas a seus próprios comandantes ou chefes de empresa representarão uma grande ameaça a Putin. Eles não deporão quietamente as armas e retornarão à vida civil. Eles inevitavelmente se tornarão os atores mais importantes e sanguinários na luta pelo poder pós-guerra que está destinada a começar. A Rússia pode ser arrastada para um cenário Mad Max, uma guerra civil. Não para um período de oligarcas lutando entre si como nos anos 90, mas para algo muito pior. Senhores da guerra armados com armas modernas lutando entre si para estabelecer seus próprios principados feudais. Ultimate, a estratégia de Putin de depender desses exércitos privados para garantir seu poder e compensar falhas dentro de seu exército é, na verdade, o prego final no caixão de seu regime e de seu país. Em outras palavras, o líder russo tirou a lição errada da rebelião de Prigozhin. Putin acreditou que o problema era um único exército privado poderoso, mas falhou em ver que o problema real era a própria ideia de compartilhar o monopólio do Estado sobre o uso da força com qualquer poder externo a si mesmo. Com essa jogada, Putin colocou o futuro da Rússia em perigo ainda maior do que o resultado da guerra na Ucrânia. A maior ameaça agora enfrentada pela Rússia e pelo mundo não é o exército russo regular que está sendo derrotado na Ucrânia, mas a rede de exércitos privados que emergiu dos destroços desse exército que são impiedosos, descontrolados e servem a um mestre desconhecido. Em resumo, Putin criou monstros para salvar seu império. Mas a história nos ensinou que os monstros sempre acabam devorando seus criadores. O som de facas sendo afiadas no Kremlin não é mais apenas metafórico. Ele ecoa com o verdadeiro clangor de aço em quartéis e campos de treinamento por todo o país. Todos esses enormes problemas, a saber as perdas do exército russo em pessoal militar. Tanques, caças e navios combinados com a disfunção dentro da hierarquia militar do Kremlin e o desordem criada por fontes externas levam a uma única conclusão. Neste inverno, a Rússia enfrentará um teste muito difícil com todo o seu exército no solo ucraniano. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.